Fala, minha gente! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para repercutir toda esta rodada, em especial do Internacional, na Copa Libertadores da América. O Inter que venceu o Atlético Nacional da Colômbia por 3-0 no estádio Beira-Rio. A gente vai falar deste assunto neste conteúdo que tem o patrocínio, você já sabe, do Centro Clínico Brunet e Asma. Atenção, homens acima de 40 anos que ainda não fizeram o exame endométrico. Você pratica esportes, caminhada, corrida, de forma periódica ou sazonal? É muito importante que você faça esse exame para prevenir doenças isquêmicas do coração, tá bom? Faça o teu agendamento pelo 55-996-928-274 com o Dr. Túlio Menezes e evite problemas do coração. E também da 7 Esportes. Agora, terminou o jogo do Inter há pouco, ontem teve jogo do Grêmio. Garanto o teu manto da dupla Grenal, da NFL, da NBA, o manto que você quiser. Seleções, tem manto retrô, é um espetáculo. Faça o seu pedido pelo 55-999-674-130 e garanta o teu manto com a 7 Esportes, tá bom, gente? Vamos pro conteúdo? O Inter venceu o Atlético Nacional da Colômbia em jogo válido pela segunda rodada da Libertadores da América. O jogo foi referente ao grupo F, que contém o próprio Inter, o Atlético Nacional da Colômbia, na qual jogou o Colorado, o Bahia e o Nacional do Uruguai. O jogo prometia ter fortes emoções, o jogo prometia ser um duelo de alto nível. A imprensa colombiana colocava o Internacional como o principal time desta chave, né, deste grupo, melhor dizendo, juntamente com o Bahia, tendo em vista que o Bahia é um clube do Grupo City. Então, tem muito investimento, né, no clube nordestino, tem muitos jogadores de qualidade, né, como Everton Ribeiro, como o Jean Lucas, né, com baita volante. Tem o Pulga também agora, o Eric Pulga, que chegou do Ceará, está no Bahia, baita jogador, inclusive fez o gol da vitória ontem diante do Nacional lá em Montevidéu. Então, é um time de futebol muito bem organizado, o Bahia, treinado pelo Rogério Ceni. Mas o objetivo agora é o Inter. A gente vai falar disso agora. O Inter, até os primeiros 10 minutos, a gente pode colocar assim, teve mais volume e pouquíssimas chances de gol. Já o Atlético Nacional, ele não veio para o Beira-Rio para jogar num contra-ataque, jogar por uma bola. Pelo contrário, ele veio com objetivos. Tem um jogador espetacular, o camisa 10, que tem características muito parecidas com o do Alan Patrick. Acho ele até um pouquinho mais lento, ele é inferior tecnicamente com o Alan, mas ele é um time que tem muitas características, né, semelhantes. Os pontas, como o meio-campista, que é um armador de referência, e as vezes que o Atlético Nacional teve que chegou no gol do Antony, que eu anotei aqui, foram 3 vezes no primeiro tempo, chances claríssimas de gol, que o Antony conseguiu defender. Mérito do goleiro, lógico, mas o Inter com a zaga um pouquinho mais avançada e sempre às costas do Rogel. O Rogel, a gente sabe que é um zagueiro que tem muita força física, é alto, né? Na bola aérea ele costuma ganhar a maioria das bolas, mas ele é um jogador lento. É um jogador muito lento para o futebol que se joga, né, nos dias de hoje. Ainda mais com as linhas altas. Mas não foi por conta do Rogel algum mau desempenho da zaga, pelo contrário, ele fez dentro do possível e das características dele, dentro da técnica que ele tem, ele fez uma boa partida. Isso muito vale pelo jogador que tem ao lado, né, que é o próprio Vitão. E um jogador que não foi nada bem hoje, na minha opinião, é participativo, talvez teve uma preocupação maior em marcar o melhor jogador do Atlético Nacional, que foi o Bernabei. O Bernabei não fez uma partida exuberante como normalmente faz, né? Uma partida sempre nota 6, nota 7. Hoje o Bernabei foi nota 5. Em oportunidades que ele teve a bola de poder armar um contra-ataque, poder tabelar, fazer triangulações, fazer uma enfiada de bola um pouco mais à frente, como é característica desse jogador, ele acabou não fazendo, né? Ele errou o passe, né? Então,
O Bernabé, na minha opinião, não jogou bem, mas fez o dever de casa. Eu entendi que em campo ele estava mais preocupado em marcar o atacante colombiano, e justamente o jogador que foi expulso, né, do lado do Atlético Nacional, mas não comprometeu. Já o Atlético Nacional, no primeiro tempo, ele teve mais chances de gol. O Atlético Nacional teve 9 chutes a gol contra 4 chutes a gol do Inter. Dos 9 do Atlético Nacional, 2 foram perigosíssimos. Eu anotei 3 no gol, mas 2 foram praticamente ali o Antony que decidiu. E do lado do Inter foram 4 chutes a gol apenas, né? 3 de forma decisiva. Teve um gol que o Wesley perdeu no primeiro tempo, né? Inclusive, jogou demais hoje o Wesley, tá retornando, né? Tá retomando a melhor forma física, o Wesley, que acabou lesionando no gauchão. Então, um pênalti foi em cima dele, o outro pênalti, né, que o Inter converteu foi em cima do Vitinho, que numa jogada antes sofreu a falta do jogador do Atlético Nacional e por causa disso foi expulso, né? E aí vem o terceiro gol para arrematar do Alan Patrick, numa bola do Aguirre, que era um jogador que eu vim aqui nos microfones, eu contestava a contratação desse jogador. A contratação eu não contestei, eu contestei o mau desempenho dele, pelo menos nas oportunidades que ele teve no ano passado, que foram muito poucas, e neste ano que ele foi praticamente o lateral direito do Inter, né? Ele foi evoluindo. Hoje tu não vê mais a gente falar do Aguirre com tanta frequência. Num erro, numa bola nas costas. Inclusive, quem teve bola nas costas hoje foi o Bernabé, não foi o Aguirre. Então, que bom que ele calou a boca, né? A minha boca, a boca de colorados aí que estavam falando também, que não gostaram da contratação ou que não gostavam das características do Aguirre. Mas o fato é que o Aguirre, pouco se fala nele no jogo, é um jogador obediente taticamente, teve algumas oportunidades na frente e uma delas deu passe para o Alan Patrick quando fez o terceiro gol do Inter. O segundo tempo já foi um pouco diferente, né? Porque teve a expulsão e o Inter automaticamente aproveitou porque teve mais volume, acabou ali com posse de bola de mais de 57%, fez o que deveria fazer. Da mesma forma que venceu o Cruzeiro com um jogador a mais, né, na segunda etapa, o Inter em outras ocasiões, com um jogador a mais, acabava, né, não tendo bom desempenho. Não conseguia furar bloqueio, não conseguia armar as jogadas, tomava muitos contra-ataques e fez o dever de casa. A gente sempre cobra, né, que o time, quando tem um jogador a mais, que faça o dever de casa, né, tanto em casa, né, no sentido literal, ou se está jogando fora, que vença a partida, que faça por merecer a vantagem do jogador a mais. E foi o que o Inter fez. E na Libertadores, fazer 3 gols e não tomar nenhum é muito importante. O saldo de gols na Libertadores, ele é muito importante porque ele é pré-requisito ali decisivo de uma classificação em primeiro, na segunda colocação, né? Isso vale muito, isso tem muita diferença passando para as fases de oitava de finais. Saldo de gols é importantíssimo, né? Até para você saber quem você vai pegar. Se o critério, né, se caso as equipes tenham a mesma pontuação, o saldo de gols é um grande diferencial. O próximo jogo do Inter na Libertadores será contra o Nacional do Uruguai, no estádio Beira-Rio. Então o Inter terá mais um jogo no estádio Beira-Rio pela Libertadores da América. Lembrando que o Inter é do grupo F, tem Inter, Bahia, Nacional, Atlético Nacional e Nacional, cheio dos nacionais aqui, né? A gente acaba até enrolando a língua aqui, mas Internacional é o primeiro colocado do grupo F com 4 pontos, Bahia também tem 4, mas aí tem a questão do critério de desempate. O Atlético Nacional, né, na qual jogou hoje com o Inter, tem 3, e o Nacional do Uruguai não tem nenhum ponto conquistado, né? Inclusive, como eu falei anteriormente, perdeu pro Bahia lá em Montevidéu. Já pelo Campeonato Brasileiro, o Inter jogará no próximo dia 13 de abril contra o Fortaleza no Ceará, dia 13 de abril, às 20 horas. Então, o Inter que volta a campo pelo Campeonato Brasileiro agora, contra a equipe do Fortaleza, que é boa equipe também. O Inter, nesses primeiros 6, 7 jogos, né, desde que iniciou o Brasileirão, terá, né, muitos jogos decisivos.
Começou com o Flamengo, depois Cruzeiro pelo Brasileiro, teve o Bahia pela Libertadores, agora teve o Atlético Nacional, né, pela Libertadores, terá o Fortaleza pelo Brasileirão, depois o Nacional do Uruguai no Beira-Rio. Então, jogos extremamente difíceis e decisivos pro Colorado, né? Mas eu acho que o Roger faz bem em não poupar jogadores, faz bem em colocar sempre o que tem de melhor. Agora o Inter, quando tem as reposições, eu não gosto muito quando ele tira o Bruno Henrique e coloca o Ronaldo. Primeiro, que na saída do Bruno Henrique, a reposição imediata é o Thiago Maia, que é o da posição, né? No Inter, o Thiago Maia é um segundo volante. E ele vem colocando o Ronaldo. Não sei se é por questões de gestão de grupo, ou porque vem treinando melhor, ou por questões de características do jogo. E aí jogam os dois lado a lado, né? O Fernando cai mais pela esquerda e o Ronaldo cai mais pela direita, mas na mesma linha. Hoje, pelo menos, jogaram na mesma linha. E o Fernando acaba tendo essa saída de bola pelo lado esquerdo e o Ronaldo pelo lado direito. Eles dividem em função de saídas de bola. Não tem um que recua mais. Exceto em jogos onde os times atacam muito o Inter, né? No caso, como foi o Flamengo. Mas gostei que ele não recuou o Fernando em nenhum momento. Só essa observação mesmo que não me agrada quando coloca dois volantes da mesma característica, no caso do Ronaldo e do Fernando. Poderia dar chances, né, para o Luiz Otávio, um garoto da base, que é um segundo volante, pode fazer esta função. Poderia ter poupado, né, logo no segundo gol, o Alan Patrick, que é um jogador que não tem a reposição à altura, agora tem o Oscar Romero, mas não é do mesmo nível técnico, e até para dar mais chance ao Oscar, eu acho que poderia ter colocado o Oscar Romero, né, eu acho que fez as mudanças ok, de acordo com as características do jogo, com o rumo que o jogo tomou, o Roger fez boas mexidas, só não colocaria o Ronaldo, que é o mesmo volante, com as mesmas características do Fernando. Mas de resto, eu acho que o Roger Machado acertou, o Inter soube aproveitar a sua torcida, que mais de 40 mil torcedores hoje estiveram no Beira-Rio e fez da sua casa um caldeirão, e isso ajudou demais. Gente, muito obrigado a todos que estiveram até aqui, lembrando que este conteúdo teve o patrocínio do Centro Clínico Brunet e Asman. Homens acima de 40 anos, façam um exame endométrico. Faça o seu agendamento pelo 55-996-928-274. Fala com o Dr. Túlio. E se você ainda não tem a camiseta do Inter, do Grêmio, da seleção, e diferente, se é de seleção, de time, camisa da NFL, camisa da NBA, faça o teu pedido pela 7 Sport. Com a 7 Sports, pelo 55999-674-130 e garanta o teu manto. Repetindo aqui, 55999-674-130 é a 7 Sports. Tá bom, gente? A gente vai ficando por aqui, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para tu não perder nenhum conteúdo. Um forte abraço!